Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Farol Nacional e mais uma vez recebendo hoje aqui a terapeuta Luciana Dinucci aqui no nosso programa. Luciana, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso Farol. Muito obrigada, Roberto. Obrigada a você, obrigada, né, aos seus telespectadores, ouvintes, enfim. Muito obrigada pela oportunidade. Bacana. Luciana, só para retomar, no Oi. nosso último podcast nós falamos um pouco a respeito de mulheres narcisistas, né? E lembrando que manual de diagnóstico, é bom a gente frisar isso, né? Psiquiátricos da Associação Americana de Psiquiatria, chamada DSM-5, explica e Uhum. elenca quais são os transtornos, né, de Sim. personalidade. Tem o grupo A, dos excêntricos e esquisitos, o grupo B, os dramáticos e erráticos, e o grupo Uhum. C, que é onde predominam os ansiosos e medrosos. E aqui tem alguns termos que eu gostaria que você elucidasse também. Um deles é evitativo, o dependente, o obsessivo e o compulsivo. Nós já falamos um pouquinho sobre os narcisistas, falamos um pouquinho também sobre os histriônicos. É... Queria hoje abordar um pouquinho sobre os ansiosos e medrosos. Esse grupo tem sido, digamos assim, nos últimos anos, de extrema importância para a sociedade, porque eu percebo muitos comentários, muitas abordagens profissionais que são feitas em relação aos ansiosos, e aqui você coloca também medrosos, é isso? Uhum. Roberto, a gente tem que fazer uma diferença, né, entre quem tem uma ansiedade manifesta, mas que não é transtornado. A presença do transtorno, ela traz um conjunto de comportamentos. Isso deve ser diagnosticado por um psiquiatra. Agora, existem pessoas que são mais ansiosas, que se tornam mais ansiosas ao longo da vida e que sofrem por isso. Em que tem um medo, mas que esse medo não é totalmente paralisante. Então a gente tem que ter uma diferença entre quem é um transtornado e quem é uma pessoa que está apresentando um sofrimento manifesto. Tá? O transtorno vai requerer uma abordagem, um tratamento, acompanhamento psiquiátrico mais profundo. Enquanto a gente vai ter uma pessoa que manifesta uma ansiedade ou que tem uma questão de dificuldade com o medo, que não é transtornado. Então tem que fazer uma diferença, tá bem? É isso. Agora, vamos pegar assim, como eu não sou psiquiatra, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a abordagem do tratamento, porque os transtornos que não são do grupo B, eles têm tratamento, não vão ter cura, porque não é doença, mas eles vão ter melhoras, eles vão poder ter vida mais funcional. São pessoas que desejam viver melhor, diferente do grupo B. O grupo B não acha que tem problema, não acha que é ruim, acha que é melhor que todo mundo, inclusive jamais vai buscar ajuda. Nos outros transtornos, você encontra essa possibilidade de busca de ajuda, porque são pessoas empáticas. Alguém que tenha o transtorno esquizoide, por exemplo, ele vai ter empatia baixa, mas vai ter empatia. Não é uma pessoa má. Né? O grupo B se caracteriza por portadores que têm uma natureza má, tá? E não vão deixar de ser. O restante não. Então, para falar dos transtornos, eu acho que é mais adequado que seja um Claro, psiquiatra. O que claro. eu vou poder falar é mais sobre o aspecto terapêutico daqueles que têm o sofrimento manifesto, que Uhum. é a grande maioria, né, que está ao redor de nós. Hoje em dia, então, a ansiedade, né, quanta gente relata, né? Uma informação que eu tive, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, é que o remédio mais vendido do Brasil é o Rivotril. Uhum. Vende mais que Hipoglós, né? Uau. Aliás, Rivotril serve para tudo, né? Não pode, não tá sem sono, toma Rivotril, tá com sono em excesso, toma Rivotril, tá nervoso, toma Rivotril, tá triste, tudo é Rivotril, impressionante. E por quê? Porque, infelizmente, Roberta, a maioria das pessoas, elas não querem solução, elas querem ilusão. O remédio é ótimo, o remédio vai te ajudar numa crise, pontualmente no momento que você não está conseguindo dar conta daquilo. Agora, ele não vai resolver o problema, né? Ele vai mascarando. Você precisa entrar no autoconhecimento, você precisa voltar para o seu passado, você precisa rever as situações de dor que você passou, você precisa rever a sua relação com a família, aí você vai poder começar a mudar. E eu trouxe para o meu trabalho a ferramenta da hipnoterapia, que é o uso da hipnose como ferramenta terapêutica, que é excelente. Por quê?
Quando a gente faz eu, por muitos anos, mais de 20 anos, eu fiz o caminho terapêutico convencional, né, bate-papo, conversa, enfim. Muito bom, eu me conheci, conheci profissionais brilhantes, só que isso não resolvia os problemas que eu trazia ao longo da vida. Questões com família, questões de situações que eu não conseguia superar. E o que que eu descobri? Que para você conseguir realmente se libertar dessas manifestações de sofrimento emocional, você precisa entrar num negócio chamado emoção. A emoção é que determina o que forma e é ali que você vai também conseguir desfazer. O que que é hipnose, no fim das contas? A hipnose é um estado natural da nossa mente, né? Imagina que eu estou conversando com você aqui, você está achando tão interessante o assunto que eu estou falando que você está totalmente focado. Se tiver Sim. alguém aí do seu lado que vier falar com você, você não vai nem ouvir. Você entrou em hipnose. Você se desligou parcialmente dos estímulos externos e focou a sua atenção com emoção em alguma coisa. Por isso que a gente chora vendo um filme, né? Você está ali totalmente ligado na história, você se identificou com o personagem. Então, tem várias, práticas, por exemplo, uma meditação, o nome técnico é hipnose, né. Eu fecho os olhos, eu me desligo do lado de fora, eu fico focado em mim, não estou dizendo que seja bom, é excelente. A outras técnicas, Ho'oponopono, EFT, todas elas, o nome técnico é hipnose. Volto a dizer, são ótimas, mas se a gente for ver, na raiz, são hipnose. Uhum. A pessoa está chorando, ela está em hipnose. Por quê? Porque ela só foca na própria dor, ela não está vendo mais nada do lado de fora, então ela está em hipnose. Vamos supor que um dia você sai da sua casa, vai dirigindo seu carro até o seu trabalho e você não vê se você entra à direita, se você entra à esquerda, nada. Quando você vê, você chegou no seu destino. Isso também é hipnose, você se desligou do lado de fora, ficou focado no conteúdo do quê? Da parte da sua mente que a gente chama de subconsciente. A mente subconsciente, ela vai equivaler ao sistema límbico no nosso cérebro, lá onde estão as emoções, aprendizados, e esse sistema, ele é fechado, ele não é dado a mudanças. Subconsciente só entende uma coisa, emoção, mais nada, não sabe o que é lógica, não sabe o que é razão, não julga nem critica. E nos obedece cegamente. É um empregado fiel, mas que tem esse problema. Não julga nem critica, somente obedece. Então, tudo que a gente sente com muita intensidade ao longo da vida, o subconsciente fala: opa, é importante, o chefe sentiu com força, vou guardar. E ele vai guardando emoções iguais ou semelhantes. Aliás, ele guarda tudo, né? Tudo que a gente vive é um computador espetacular. Todas as informações que a gente grava, as menores que sejam ao longo da vida, ele grava. Tem um livro, inclusive, chamado Subliminar, que ele fala que nós conseguimos ter percepção de 15% de tudo que está ao nosso redor. Então, por exemplo, eu estou vendo o que está aqui na minha frente, o que está do meu lado, do outro, mas eu não consigo ver exatamente o que está atrás. Eu vejo o que está atrás que tem, né? Estou na câmera, mas imagina que não tivesse a câmera. Mas o subconsciente ele grava tudo, os sons do ambiente que a gente não está percebendo. Então, dos 85% que a gente não tem noção de que está acontecendo, ele está gravando. Então você imagina tudo de informação que tem aqui dentro de nós. Por isso, e aí esse mesmo livro fala que em 15 segundos a gente encontra alguém e o subconsciente lê essa pessoa, tom de voz, expressão facial, gestos, e aí a gente fala, puxa, gostei, simpático, não sei, o santo não bateu. Quando você simpatiza é porque é um conteúdo semelhante, né? É um conteúdo conhecido que essa pessoa vai te entregar. Tudo que você viveu emocionalmente, que você guardou, essa pessoa vai também te oferecer. Por isso que você simpatiza, é algo conhecido. Mas enfim, então a mente subconsciente vai gravando emoções ao longo da vida. E ela não tem a capacidade de ver se uma emoção é boa ou ruim. É emoção, é forte, pum, ela gravou e te obedeceu. E não tem noção de tempo, né? Quantos clientes que ficam dentro do processo de hipnose, às vezes 1 hora, 2 horas, quando voltam, abrem os olhos e falam, nossa, quanto tempo passou? 10 minutos? Não, foram 2 horas, não há noção de tempo. Então o seu subconsciente não sabe se você tem 1 ano, 2, 3, 20, 30, nada. Imagina que você é um bebê, você passa um medo grande e o subconsciente fala: pois não, chefe, vou guardar aqui o medo. Guardou. Com 5 anos, você vive um outro medo igual ou semelhante. Ele, pum, junta. Ele não sabe que é ruim. E aí, ao longo da vida, você vai vivendo emoções iguais ou semelhantes. Chega um momento que esse sistema, vamos dizer, que chega numa conclusão, fala: olha só, você viveu tantas vezes a mesma emoção, repetida, com tanta força, que você gosta e precisa disso. Eu vou deixar de gastar energia, porque todo gasto de energia no sistema psíquico, no nosso corpo, é ameaça de morte, né? Porque, lembra, nosso sistema funciona ainda como lá naquele mundo hostil, quando comida era bem escasso, a gente vivia na caverna.
E aí fala: bom, estamos gastando energia, vamos fazer o seguinte, vamos juntar todas essas emoções repetidas, e aí esse sistema joga um sintoma para o lado de fora. Então você começa a ter depressão, você começa a ter ansiedade, e quando dispara o sintoma, você perdeu o livre-arbítrio. Porque ele fala: bom, estou te obedecendo, chefe, você me ensinou, por que que você quer mudar? E aí você tenta, tenta, tenta mudar, não consegue. E exatamente usando a hipnose, você consegue chegar onde? No conteúdo gravado lá no seu subconsciente. E aí você volta nos momentos em que você sentiu o tal medo que foi se juntando ao longo do tempo. Você volta naquela situação e você se vê ali. E uma outra característica importantíssima da mente subconsciente é que ela não diferencia fantasia de realidade. Então, quando você chega nesse momento, você adulto vai se ver criança ou talvez adolescente, o que quer que seja, dentro daquela situação, e você vai sentir a mesma coisa. Claro que quando chegou ali, eu não vou deixar jamais uma pessoa ficar sofrendo. Eu tiro do sofrimento, congelo, e a gente vai fazer o quê? A gente vai ressignificar a história. Você adulto vai olhar para aquele pai, para aquela mãe, para aquela situação ruim e vai passar um novo olhar e vai resolver as questões, as emoções que estão ali. Qual é o nosso objetivo final? Estabelecer uma reconexão entre as partes, né? Uma reconciliação entre as partes. Reconciliar não é fazer com que uma pessoa que te maltratou, que te destruiu, você vai lá, abraça, chama de irmão, não é isso. É você aceitar, você entender o que aconteceu e colocar uma paz. Dentro do processo de hipnose, memória nenhuma some, o que some é a dor da memória, né? E só para deixar claro, muita gente tem muito medo de hipnose, fala: "Ah, vai mandar na minha mente, eu vou para outra dimensão, eu tenho medo de dormir e não acordar mais". Você não vai para lugar nenhum, você vai estar aqui agora, a única coisa é que você vai estar de olhos fechados e mais relaxado, só isso. Tá. É verdade, o tempo inteiro a pessoa conversa comigo: "Ah, Luciana, preciso fazer xixi". Vai fazer xixi, volta e continua, não tem problema. Eu não tenho capacidade sequer de hipnotizar alguém, Roberto. Claro, Se claro, você entendi. confia no meu trabalho e aceita as minhas indicações, você entra em estado de hipnose. Então, o caso, por exemplo, do ansioso, como a gente estava falando, essa raiz emocional que eu descrevi, ela pode gerar ansiedade, ela pode gerar depressão. Tá, E aí a gente faz perfeito. muitas vezes, por exemplo, uma respiração, técnicas de respiração que ajuda muito as pessoas ansiosas. Ela é ótima, ela ajuda a controlar o sintoma, mas ela não vai resolver. E dentro de um processo de psicoterapia convencional, só conversacional, pode ter resultados? Pode, mas vai demorar mais. Por quê? Eu vou precisar chegar no momento de catarse emocional, não tem jeito. Uhum, uhum. Eu vou precisar entrar, porque a única coisa que resolve é você limpar a emoção. Por isso é que essa Difícil, hein? técnica porque assim, você precisa confiar muito no seu terapeuta, você Claro. precisa se abrir. Aí uma hora de sessão acabou, às vezes você está começando a entrar na questão. Então, pum, aí volta na semana seguinte, já tem outro problema, já tem outro assunto. As sessões de hipnoterapia, como elas são longas, você vai do começo ao fim limpando. Aham, aham. Então, são várias horas. Então, eu enxergo que é possível a gente lidar com essas manifestações, lidar não, se livrar, a partir desse processo. Por isso que é uma ferramenta usada por psicólogos, por psiquiatras, por médicos. Muitos famosos já passaram por processo de hipnoterapia, por exemplo, a Adele, aquela cantora inglesa, ela parou de fumar através da técnica da hipnose, né? A mãe, a Kate, né, a esposa do príncipe William, ela participou de um tratamento com hipnose para que ela tivesse parto sem dor. Uhum, uhum. Então, dentro dessa Interessante. abordagem, agora, nós temos um mundo hoje que nos estimula a ansiedade, né, Roberto? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Você tem que se informar de tudo, você tem que ser jovem o tempo inteiro, você tem que ser descolado e você tem que estar ligado, você tem que dar conta do trabalho, né? E aí você tem que dar conta de malhar, de ter corpo bonito, e você tem a cobrança o tempo inteiro das redes sociais, né? Claro, claro. Faz uma grande. Não, Desculpa, pode dentro falar. disso que você está falando, só para não perder aqui. Esses dias eu tive contato com uma pessoa que demonstrou o seu receio, porque uma pessoa próxima estava fazendo terapia de regressão. Não sei se é esse bem o termo, Sim, mas ele sim. achou que não estava legal, não. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Olha, o que que é regressão? Regressão é exatamente esse mecanismo que eu te descrevi. Você retorna ao momento em que começou o problema, tá? Lá no passado. Só que tem o seguinte, eu não sou fada madrinha da Cinderela, nem mulher da sorte, nada disso. Eu sou uma terapeuta. Se o cliente que eu estou atendendo
ele não está disposto realmente a mudar, não vai ter resultado, Roberto. E o que é estar disposto a mudar? É estar disposto a olhar e mudar ambientes onde ele convive, em ter que se afastar de pessoas, né? Em ter que rever uma série de situações, em ter que estabelecer um olhar de aceitação. Será que eu quero isso? Às vezes eu não quero, às vezes eu quero só um milagre. Muita gente que eu já recebi falou assim: ai, Luciano, eu quero que você faça uma programação na minha mente para eu resolver o problema. Não existe isso, gente. Então, muita gente se procura uma terapia como essa em função de uma mágica que não existe. Agora, eu não sei em que aspecto você colocou que essa regressão não está indo bem, tá? A gente precisa olhar. Como é um assunto muito sensível, Roberto, tem que ter um cuidado muito grande na escolha do profissional, tá? Que vai lidar. E aí existem algumas abordagens, por exemplo. Tem gente que faz regressão para outra vida. Isso eu não faço. Porque a chance de eu estar entrando numa área de fantasia é enorme. Não estou dizendo que não possa haver outra vida, pode. Agora, como é que eu sei que um cliente ele está dentro do transe hipnótico? Pela expressão facial, pelo tom de voz, pelos gestos. Isso mostra que ele está em emoção. Porque às vezes eu falo, eu quero mudar, mas na verdade lá dentro de mim isso não está certo, eu não estou afim de pagar preço, eu não estou afim de mudar, eu não estou afim de aceitar quem era meu pai, minha mãe, de resolver essas coisas, eu quero continuar sofrendo, existem muitos casos. Então, eu sei que essa pessoa tem emoção. Agora, se eu volto para outra vida, como é que eu vou saber o que é aquilo? A chance de eu criar uma falsa memória em alguém é muito grande, isso é seríssimo. Imagina que eu vou criar uma memória em você, sei lá, que você foi abusado por alguém, isso nunca aconteceu. Isso eu vou rasgar a sua psique no meio. Eu uma vez atendi uma moça e, voltando num desses momentos, né, quando chega no momento da dor que a gente vai trabalhar, eu pergunto quantos anos você tem, e aí essa moça, sei lá, tinha 25 anos, 26, se eu não me engano, e ela falou, eu tenho 45. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? Eu falei, tá, e qual é o seu nome? Né, o hipnoterapeuta tem que ter carta na manga para saber lidar com isso. E aí a resposta veio, meu nome é Bernadette. Bernadette? Onde você mora, Bernadette? Eu moro na França. Eu falei, pronto. Né? Uma pessoa que acredita em outras vidas, ou realmente vai saber se era outra vida. O que eu faço nessa situação? Eu vou faturar para o cliente o lado positivo. Falo, Bernadette, você mora na França, e o que está acontecendo na sua vida? Olha, eu tenho 45 anos, eu estou muito doente, meu marido faleceu, Aí como é que a gente lida? Bernadette, eu vou contar de 3 até 1, e no número 1 você vai estar no momento da sua partida aqui do mundo físico, tá bom? 3, 2, 1, você está aqui no momento da sua partida para o mundo físico. Bernadette, você agora vai estar se desligando, você vai passar para o mundo espiritual, e você desejaria deixar uma mensagem? Então a pessoa normalmente ela fala dos próprios problemas como se fossem os problemas da Bernadette, né? Ok. 3, 2, 1, você passa agora para o plano espiritual. E agora, estando aqui no plano espiritual, eu quero te apresentar uma pessoa, Bernadette, que é a cliente que eu estava atendendo, né? Vamos supor que o nome dela era Cláudia. Olha, Bernadette, essa é a Cláudia. A Cláudia vai ser você numa outra vida. Ela vai nascer no Brasil. E você pode ajudar muito ela, Bernadette. O que você diria para ela ter uma vida melhor lá no Brasil? Aí o que acontece? A própria Bernadette começa a dar soluções para os problemas que a Cláudia vive hoje. Né? É um jogo lá dentro da mente. Então, nesse ponto, acabou, a gente agradece a Bernadette, coloca num tubo de luz, vai lá para o mundo espiritual. E aí o que eu faço? Mas eu não sei dizer. Então, quando você faz uma regressão de outras vidas, eu não estou dizendo que né, você não possa ter outra vida, que não possa ajudar. Eu não faço. Agora, a regressão daqui, dessa vida, ela funciona. Agora, tem isso, o cliente tem que querer. Eu não tenho capacidade, como eu falei para você, sequer de hipnotizar ninguém. A pessoa que vai se hipnotizar. Se ela confiar em mim, se ela se sentir segura com o meu trabalho, ela vai seguir instruções. Por exemplo, fecha os olhos, relaxa, imagina que você está descendo uma escada, uma série de dados que a gente passa. Essa pessoa seguindo as instruções, ela vai entrar no transe hipnótico. E ali eu só vou direcionando, vou dando sugestão. Ela é que vai tomar a decisão. Ela quer aceitar o pai e a mãe? Ou ela quer continuar nenê, jogando na cara do pai e da mãe que o problema são eles? Que ela sofre daquele jeito por causa do pai e da mãe? Porque se eu não estou afim de liberar tudo isso, eu vou continuar sofrendo. E muitas vezes o meu sofrimento, para mim, é uma vingança, sabe? Esse povo destruiu, eu vou acabar com eles agora. É inconsciente muitas vezes, mas é assim que funciona. Então eu não sei exatamente em que contexto que essa regressão aí está incomodando quem fez ou que é alguém que está acompanhando.
Então, mas tá? aí eu queria colocar um exemplo meio assim. Ah, bom, lembrando tudo que a gente está falando, isso aqui não é conversa de botequim, isso aqui é conversa em nível profissional, ou seja, todo tipo Sim, de auxílio, todo tipo de ajuda, ele é essencialmente feito por profissionais como você. Agora, tem um filme relativamente recente, chama Viagem ao Centro da Terra. Eles entram numa é. espécie de um trem, sei lá o que é, uma nave, e ao contrário de fazer exploração espacial, eles vão realmente ao núcleo da Terra, ao centro da Terra, para tentar alguma medida lá que a Terra ficou meio maluca, está girando errado. E aí eles encontram no centro da Terra algo que eles nunca viram, nunca imaginaram que fossem encontrar. E isso deu sensação dupla. De euforia, porque encontraram algo inesperado, mas também de muito medo do desconhecido. E Uhum. aí? Medo do desconhecido ajuda ou atrapalha? Medo do desconhecido? É. Depende. Que aí, É, e, digamos que você descubra, por exemplo, de onde você veio, você tem uma dúvida muito grande, fala, ó, quais eram meus pais, qual era a minha família, qual era não sei o que e tal. E você não tem essas respostas. É importante que você tenha. Até que ponto é importante isso? bom, depende do meu objetivo, né? O que eu quero? Eu quero resolver um problema que eu tenho? Então eu sei que tem tudo vai ter preço para pagar, Roberto. Tá, Tudo, tá? perfeito. Ficar vai ter preço e mudar vai ter preço. Eu quero continuar sofrendo? Não. Então eu sei que eu vou ter que olhar diferente, vou ter que mudar algumas coisas. Eu vou ter que encarar algumas coisas que talvez não sejam boas. Mas que eu tenho, junto comigo, um profissional, uma profissional que vai me conduzir. E eu confio, Perfeito. tá? Que eu não vou estar sozinho. Jamais, quando a gente chega num momento de sofrimento, que a gente vai deixar esse cliente em sofrimento. Em absoluto. Uhum, Chegou no momento, sentiu dor, como não existe diferença entre fantasia e realidade, você fala 3, 2, 1, some o sofrimento. Eu sou autoridade perante o cliente, eu sou tá, autoridade tá. perante o subconsciente. Por isso que às vezes eu tenho um tom impositivo de falar que eu sou treinada. Porque se eu for muito fofinha, o subconsciente nem me ouve. Eu preciso entrar como autoridade, né? Claro, Para ele me claro. respeitar. Então eu coloco e pum, a pessoa sai do sofrimento. E aí a gente vai trabalhar o restante. Então, se eu cheguei no momento de descobrir, por exemplo, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, é novo, mas eu vou te ajudar. Eu vou te conduzir por isso. Primeiro, porque é você adulto que vai conversar com esse pai. Primeira coisa que o adulto faz. A criança que estava ali, vamos supor, essa criança foi adotada, né, por um casal. Você vai, hoje adulto, como eu tirei a criança do sofrimento, e você também, você vai fazer o que a gente chama de automaternagem com a criança. Você vai abraçar, você vai transmitir a sensação de amor, e aí é pura emoção. É caixa de lenço para chorar até não poder mais. Chora, chora, chora. Você tem que abraçar essa criança, você tem que transmitir palavras de confiança. Nunca mais você vai ficar sozinha, nunca mais você vai ser abandonada. Eu vou te proteger, eu te amo. Vamos usando palavras positivas, o que a gente chama que é o compounding. Então, essa criança, na verdade, o que é criança interior, né? Tanto se fala. A criança interior, segundo essa visão, e eu gosto muito desse conceito, ela é a soma das emoções que você viveu dos 0 aos 7 anos, que aparece nessa figura de criança. Tudo que você viveu do 0 ao 7 gravou aqui no seu subconsciente de forma profunda e a partir daí ele te leva a fazer escolhas que serão sempre repetidas. Não podem não ser boas, mas ele está te obedecendo. Então, tudo, qualquer escolha que a gente faz na vida adulta, o time de futebol que eu torço, a comida que eu gosto, é baseado em emoções que você viveu no passado. Ponto. Por isso é que nunca discussão sobre política, futebol, sei lá, religião vão ter final. Nunca vai ter conclusão. Por quê? Porque é emocional. É baseado no que você viveu lá com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, é isso. Então, essa criança ela representa, né, essa base toda dos 0 aos 7 anos. Então, o que eu faço? Eu vou, essa criança, ela não tinha certeza se era amada, agora ela passa a ter certeza, ou seja, eu substituo a migalha de amor por amor incondicional. O que cria em mim? Cria familiaridade com amor incondicional. Eu faço essa criança se sentir aceita. O que cria em mim? Familiaridade com autoaceitação, com autoestima. Então eu vou mudando o que está rodando aqui dentro do meu subconsciente, que vai me fazer eu mudar as escolhas que eu faço na vida adulta. Então, ok, a criança está bem, a criança está tranquila, o que eu vou fazer? Eu vou interagir com esses pais, né? Vou descobrir meus pais biológicos. Aí, quando eu encontro com eles em hipnose, é como se fosse real.
É exatamente, porque o subconsciente não diferencia fantasia e realidade. Então você pode resolver questões, por exemplo, com pessoas que nem estão mais aqui. E tem gente, Roberto, com quem não vale a pena você resolver nada. Imagina como é que você vai resolver uma questão com uma pessoa psicopata narcisista. Você vai discutir? Não dá certo, você vai se aborrecer, só vai ter mais problemas. Então, quando você está no estado de hipnose, você vai, e ali essa pessoa, né? A gente tem poderes, a gente tem superpoderes na hipnose. Então eu falo assim: bom, agora você está congelado, psicopata, você só vai se mexer ou falar se eu ou a É, pessoa permitir. é. Então aí chega a hora de você dizer o que você quiser. Tá com raiva? Fala. Quer xingar? Quer bater? Deixa uma almofada, deixa um travesseiro, senta a mão, porque tem que sair tudo isso. Então, quando eu chego ali e encontro, eu vou estar ajudando essa pessoa aí. Agora ela tem que querer. Se ela continuar, mas você, meu pai, minha mãe, a biológica me abandonar. Se ela não quiser sair disso, eu não tenho nada, não posso fazer nada. Não tem como, claro, É a claro. escolha dela. Sempre quem vai determinar o sucesso de uma terapia é o cliente. Mas existe, desculpa, mas existe um termo muito usado no jornalismo que é contextualização. E É. muitas vezes a gente toma decisões dentro de um contexto daquela determinada época, daquele determinado momento, inclusive emocional, financeiro, enfim. Isso é levado em conta também quando a gente encontra alguma decisão lá atrás que a gente não entende muito bem? Como assim? Não Digamos que entendi. você tome uma decisão, essa mais severa que você disse agora. Uma mãe abandonar o filho porque não tem condição de tratá-lo, não tem condição de criá-lo. Isso é evidentemente que Uhum. cria um trauma extremamente agressivo numa criança e se ela for mal cuidada, ela vai se transformar numa cidadã diferente de que da qual ela seria se tivesse um lar normal, né? Vamos considerar Sim. assim. Mas digamos que essa mãe realmente não visse outra alternativa, ela não tem para onde ir, não tem onde ficar, tem também transtornos emocionais, tem transtornos financeiros e tal. Ela não tinha outra solução. Como é que é feito esse julgamento de uma pessoa que descobre isso? Eu encontro essa mãe, né, que me abandonou, teve todos esses problemas. O que eu posso fazer sobre isso hoje, que eu sou Uhum, adulto? uhum, Eu só posso aceitar, Roberto. é, Só que não é aceitar da boca para fora. Antes de falar que eu aceito, eu tenho que soltar o que está guardado dentro de mim. Porque enquanto eu tiver raiva, mágoa, expectativa não atendida por alguém, essa pessoa vai mandar em mim. Por que eu tenho raiva de alguém? Porque a pessoa aprontou uma comigo e eu não falei o que eu queria falar e eu não resolvi a questão. E eu fico quieta. Então imagina que entrou essa pessoa agora aqui. Eu perdi minha naturalidade, perdi minha alegria. E ela tá ótima, ela não sabe que eu tenho raiva dela. Ela tá muito bem, obrigado. Quem tá sofrendo? Eu. Agora, imagina que eu chego pra essa pessoa e falo assim: vem cá, fulano, olha, você fez isso pra mim, eu não gostei, tarará, tarará. Eu falo tudo, solto. claro, claro. Eu fico bem, verdade? Mas eu tenho que perder a minha vaidade social aí, né? Porque Sim, às vezes eu não sim, sim. posso falar, porque eu tenho que ser boazinha, sabe, Roberto? Porque É, senão a minha frequência cai. Eu não posso é. nem sentir raiva, porque cai a frequência. Que isso, gente? Raiva é uma emoção natural. Deus nos deu raiva para proteger o nosso ambiente. Vai provocar um cachorrinho, um gatinho. Ele vai se defender. Claro, Ao claro. ser humano, ó, essas coisas de coach aí que, meu Deus, né? Ah, não pode ter raiva. Como não? Você tem raiva o tempo todo. Você não pode ser dominado por ela. Você tem que ter permissão de se expressar e colocar limites. Sem Se dúvida. alguém te deixou com raiva, ultrapassou seu limite, então sinaliza, mas eu não posso, né? Tem que ser bonzinho. Então aí surge o problema. Então essa mãe, quando eu a encontro, o que, é que eu tenho que falar? Olha só, você me abandonou, você vai verbalizar. E é como se ela estivesse na sua frente. Se você quiser, essa mãe até responde para você. Claro que não é ela, é uma parte sua que vai estar trazendo o conteúdo que você está colocando para o entendimento com ela. E ali falou, soltou, gritou, xingou, é para se permitir. Isso é complicado, porque nem todo mundo se permite. Por quê? Ai, Luciana, mas eu vou gritar com a minha mãe. Isso é feio, isso é ruim, isso é pecado, não pode, não é positivo. Mas ninguém está falando que você vai ficar brigado com ela para sempre. Mas ela fez uma coisa ruim para você, você tem que se exprimir. Né? Você tem que soltar o que está guardado emocionalmente. Depois que sai tudo isso, é muito mais fácil você falar assim: tudo bem, eu aceito quem você é. Você não é aquilo que eu esperava e até que eu merecia. Porque toda criança que vem para o mundo vem para receber amor, carinho, cuidados. E não tem. Está fora da lei do natural. Então, e eu aceito. E eu não tenho mais nenhuma expectativa com você.
eu não espero que você me ame, eu não espero que você me salve, cuide de mim. Agora, essa criança que está aqui do meu lado, que é a criança interior, essa vai receber muito amor. Ou seja, eu levo para o subconsciente a informação de que agora amor existe, que eu estou dando para a criança, que sou eu mesma no fim das contas. Então, o que, que eu faço? Eu liberto essa mãe. Eu vou saber quem ela é? Vou. A memória vai estar aqui? Vai, mas vai doer? Não. E finalmente eu consigo chegar em paz e eu posso ser adulto, porque enquanto eu não consigo ter certeza de que meu pai e minha mãe me amam, eu fico criança, fico buscando repetir comportamentos para garantir esse amor. Então eu fico fazendo escolhas infantis. Então se eu chego num momento de dor como esse, em que uma mãe me abandonou, mas aí eu vou ter raiva também, mas e o meu pai? Por que, que o meu pai não ajudou minha mãe? Aí você vai olhar também quem foi seu pai. E talvez, Roberto, você não os conheça, mas eles surjam como figuras dentro da sua mente para tentar solucionar esse problema. E o que cabe ao profissional? Aproveitar isso para ajudar nessa mudança. Como eu falei da regressão, que a gente fatura para o cliente positivo, você tem que pegar essa situação e também fazer dela um instrumento para ajudar nessa transformação, nessa mudança. Então, claro, vão existir os conceitos econômicos, a situação do momento que pode influenciar, mas no fim a gente tem que levar tudo isso como ponto para uma reconciliação. Ninguém nasceu para viver brigado com ninguém. Nesse ponto, lá o que Jesus falava estava muito certo. Você não viveu para viver brigado, viver em desarmonia com ninguém. Isso não vai te trazer uma coisa legal. Mas não é você ser tonto, ser bonzinho. Ai, todo mundo é lindo, todo mundo é bom. Não é. O mundo está cheio de gente ruim. O que deve ser estimulado em cada um de nós é colocar limite. Falar não, não gosto, não quero. Né? Só que aí, ai, você é grossa. Você não é que você é grossa. Você não precisa maltratar ninguém, você não precisa xingar ninguém. Você não precisa ser ruim. Mas você fala, não quero. Daqui para frente você não caminha comigo com essa história, Sim, não. sim, sim. Entendeu? Aliás, meu pai costumava dizer para mim assim, não fica bravo com os outros não, porque se fica bravo, a outra pessoa nem tá sabendo que você tá bravo com ela, então só você sabe. Então, esse negócio, ou você vai lá Mas assim, e resolve, ou também não fica bravo, que não adianta nada. Agora, esse caso que eu estava te dizendo, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma certidão de nascimento onde consta apenas o nome da mãe. Então, ficar convivendo com isso durante 10, 20, 30, 40 anos, sem ter uma resposta, mas olha, voltando àquilo que você falou, o essencial, aliás, estou me lembrando aqui do Alice do País das Maravilhas, né? Para onde você está indo? Ela fala assim, não sei. Fala, então qualquer caminho tá bom, né? qualquer Se caminho serve. você, então, se você não souber direito o que você quer, aí fica difícil. Então, aquilo que você falou é muito sábio, né? As pessoas devem ter um objetivo. Por que eu quero saber isso? Vai me ajudar? Não vai me ajudar? Vai prejudicar às vezes? É aquela viagem lá para o centro da Terra que eu estava te Mas falando, olha, né? assim, eu não atendo ninguém que vem para querer saber coisa, não. Eu Tá, atendo quem tem dor emocional. claro. Ah, eu quero voltar para saber. Não. Eu ajudo você a sair de dor emocional. Não vem com essas maluquices, não, porque a pessoa começa a criar falsa memória e É, é, é muito comum, por exemplo, como eu atendo pessoas que saem de relacionamentos abusivos, né, o povo lá do grupo B, e aí tá, vamos supor, vem uma esposa, né, ou marido, que quer que seja, casado com um narcisista, vamos colocar. tá. E aí fala assim, Luciana, eu quero me libertar, parará, parará, mas eu queria assim saber se tem um jeito dele mudar. Não, não tem jeito dele mudar. Mas por que que você quer mudar? Ah, para ficar bom o casamento. O Sim, casamento é horrível, nunca vai ficar bom. Por que que essa pessoa não quer que o casamento acabe? Porque ela vai ter trabalho, Roberto. tá. Porque ela vai ter que sair, ela vai ter que fazer a vida dela, né? Ela vai ter que olhar para as. Por que que eu escolhi alguém narcisista? Porque tem questões do meu passado que eu preciso ver. Então a pessoa não quer. Então ela quer um milagre. Milagre não tem. E aí, ai, não tem como ele mudar, então eu vou fazer uma roda de oração, sabe, para Deus intervir. Deus é bem educado, Deus não se mete com quem não quer mudar. Né? Eu acredito que existam, sim, forças divinas aí que pode trazer uma transformação, mas Deus só vai ajudar quem quer mudar, quem não quer mudar não vai mudar. Então esse exemplo que eu te trago, é que a pessoa precisa querer para ter resultado Claro. dentro do processo terapêutico. Tá? Mas para descobrir coisa aí não sou eu não, tá? Tá ótimo. Querida, valeu. Muitíssimo obrigado mais uma vez pelo nosso bate-papo, sempre muito instrutivo, muito culto, uma dinâmica muito boa, viu? E em nome de todos aqueles que nos assistem, em nome de toda a produção que tu falou, muitíssimo obrigado por mais essas contribuições, esses 2 podcasts que nós fizemos aí, que estarão, inclusive, sempre na barra de podcast do nosso site farolnacional.com.br, www.farolnacional.com.br. Até uma próxima oportunidade, um excelente final de semana.
Luciana Dinucci, terapeuta, falando mais uma vez ao nosso Farol. Obrigado, Luciana. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, seu público. Valeu. Assim colocamos um ponto final aqui no nosso programa, que teve um oferecimento do Grupo ENGEP. Até a próxima. Algumas novidades merecem ser descobertas antes de todo mundo. E quando elas chegam, abrem caminho para novas possibilidades. O Grupo ENGEP está preparando algo especial. Ainda não é hora de revelar todos os detalhes, mas você pode estar entre os primeiros a saber. Acesse www.grupoengep.com.br, faça o seu cadastro e receba em primeira mão todas as novidades. Um novo horizonte está prestes a se abrir. Em breve, novidades do Grupo ENGEP.